Graças e paz, meu amado e minha amada. Vivemos um momento político na nossa nação de total polarização. Isso tem afetado, infelizmente, a igreja. E por isso eu quero deixar com você alguns versículos do apóstolo Paulo à igreja de Colossenses, capítulo 3, do verso 9 em diante, que diz assim: Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus efeitos, e vos vestistes de novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre todas estas coisas, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Os gregos se achavam superiores aos outros povos, e daí vem a expressão bárbaro. Era uma expressão que os gregos usavam para se referir a qualquer nação, a qualquer povo que não fosse os gregos. Os judeus se achavam superiores aos outros povos porque eram o povo escolhido de Deus, descendência de Abraão. E Paulo, ao escrever a carta para a igreja, ele diz: aqui na igreja, aqui no corpo de Cristo, não há ninguém superior. Aqui não há escravo ou livre. Todos nós sabemos que na época da escravidão, é claro que você ser um homem livre te dava mais direitos e superioridade ao escravo. Você ser grego te dava superioridade aos outros povos. O judeu se achava superior, mas Paulo diz: aqui no corpo de Cristo, não. Revesti-vos do amor. Nós somos um só corpo, uma só fé, um só Senhor. Nós não podemos permitir que nada entre na igreja para causar divisão. Jesus diz em Mateus que o reino dividido contra si mesmo não subsistirá, e a casa dividida contra si mesmo não permanecerá de pé. O diabo tem tentado causar divisão na igreja desde sempre. E algo que tem causado extrema divisão nas igrejas hoje em dia é a questão política. Irmão, no corpo de Cristo não há gado, não há jumento, há ovelhas do Senhor Jesus. Se a sua visão política te leva a odiar, a desrespeitar e não te permite chamar o seu outro irmão em Cristo, você fracassou na fé, você falhou. É muito triste ver irmãos em Cristo se ofendendo, se xingando, se excluindo das redes sociais, até pastores, líderes, usando termos tão chulos e pesados para se referir a pessoas que pensam diferentes deles. Irmãos, isso não é evangelho, não é isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Estamos nos desviando do foco, do propósito, estamos deixando que coisas secundárias ocupem o lugar das coisas que são prioridade. Amar o próximo como a ti mesmo, ser um só corpo, uma só fé, amar o meu irmão, suportá-lo, ter compaixão dele. Esse é o mandamento bíblico. Que nada entre na igreja para causar divisão. E que você tenha domínio próprio e entenda que amar é mandamento. Que você não deixe que nada venha impedir você de amar o seu irmão. Se você precisa pedir perdão a alguém, peça. Se você precisa se reconciliar com alguém, faça isso imediatamente, porque o Senhor breve vem. E mais do que nunca nesses dias nós sabemos que as pessoas têm partido rapidamente. Que você vigie, que você ande de maneira digna da vocação ao qual você foi chamado, conforme diz o apóstolo Paulo. Que você ame o seu irmão, porque Cristo Jesus também morreu por ele. Nós somos unidos pelo sangue de Cristo Jesus e não podemos permitir que nenhuma bandeira política, que nenhuma visão doutrinária nos afaste e nos divida. Um só corpo, uma só fé, um só Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.